dizer inicialmente que o tema, como sempre, que o coordenador científico do Congresso me destinou, foi a ação civil pública e ações coletivas em matéria tributária. Eu tenho 20 minutos para falar sobre o tema. E é um tema dos mais complexos que nós vivenciamos no processo civil moderno, até porque o processo civil coletivo, ele ainda está embrionário, ele ainda está engatinhando nas suas conceituações, nas suas teorizações, na definição daqueles que são seus legitimados, na definição do objeto de cada uma das ações coletivas, o que pode e o que não pode ser discutido em cada uma das ações coletivas, qual é a eficácia da coisa julgada nas ações coletivas, enfim. Nós temos um sem número de questões polêmicas em torno do processo coletivo. Temos projetos em discussão no Senado, na Câmara, buscando a criação de um processo coletivo para o Brasil. O projeto de novo Código de Processo Civil, já que eu fui provocada pelo nosso presidente de mesa, ele tenta introduzir algumas regras de processo coletivo, mas o faz desastrosamente, a nosso ver, e é exatamente por isso que uma das tentativas que existe no projeto de novo código é exatamente a conversão da ação individual em ação coletiva. É um verdadeiro monstrinho que foi introduzido lá na Câmara ao projeto do Senado e que gerou a chamada emenda substitutiva aglutinativa global. E verdadeiramente nós temos, em termos de processo coletivo no Brasil, muita dificuldade de compreensão e de comunicação, como estava aqui na primeira palestra do professor Tássio, dos significados, dos signos, e verdadeiramente em termos de processo coletivo nós não conseguimos ter uma comunicação correta e adequada. Vamos lá. Com relação aí ao processo coletivo, nós temos que na introdução houve uma evolução da tutela jurisdicional como garantia constitucional. Historicamente, o processo civil ele evoluiu do século XVIII ao século XIX, tendo o indivíduo como centro das relações jurídicas, e exatamente por isso nós tínhamos as relações jurídicas mais simplificadas, com o sujeito ativo, com o sujeito passivo, bem definido, e o processo refletia essa dinâmica das relações jurídicas. A partir do momento que eu faço a transição, no século XIX, da visão do indivíduo como centro da ordem jurídica, e eu passo para o Estado social, para o homem social, eu tenho uma transformação de todas as relações sociais, e isso provoca a revisitação de toda a estrutura do processo e do próprio direito. E aí só surge uma nova dimensão do grupo como uma entidade autônoma e a necessidade de tutela dos interesses coletivos, que foi reconhecida no plano material. E aí nascem as chamadas, a nova geração de direitos, os direitos coletivos e os direitos difusos. E é exatamente esse o grande problema. Qual que é o maior problema que nós enfrentamos em termos de processo coletivo? É exatamente a definição do que é esse direito de nova geração. Ou quais são, ou o que são os direitos coletivos e os direitos difusos. E é preciso também nós termos em mira que quando eu falo do homem social, eu não estou eliminando a defesa do indivíduo e nem estou deixando de reconhecer a existência de direitos individuais. Porque, do contrário, nós teríamos um Estado que assumiria a defesa de tudo, nós nos anularíamos enquanto indivíduo em prol do social. Então, a partir do momento que eu começo a eliminar todo e qualquer mecanismo do indivíduo por si, buscar a tutela dos seus direitos e transfiro isso para um terceiro, isso começa a provocar o que nós chamamos a imbecilização dos indivíduos, ou a infantilização dos indivíduos, porque eles deixam de ter a capacidade de defesa e de busca de tutela dos seus direitos por si mesmos. Então, todo o movimento em prol de um processo coletivo, em prol de uma instrumentalidade do processo na defesa desses direitos coletivos, ele não pode passar pelo abandono da visão da defesa do indivíduo, seus bens e seus direitos individuais. Então, hoje nós convivemos com o chamado sistema híbrido de proteção, em
que eu tenho uma tutela que é coletiva e eu tenho uma tutela de direitos individuais, que é a tutela clássica do modelo criado, nascido e surgido no século XVIII, século XIX, quando o processo civil ganha foros de cientificidade. Então nós temos aí, no modelo clássico, os direitos individuais, eles são tutelados pelos próprios indivíduos. E no plano tributário, você tem aí o uso de mandado de segurança individual, você tem a utilização das ações ordinárias em geral, consignação em pagamento, enfim, né, de todas as ações que são de nós conhecidos e que são ajuizadas pelo próprio indivíduo na defesa do seu conjunto de bens e direitos. E temos a chamada hoje tutela coletiva nesse sistema. E nesse sistema de tutela coletiva, nós temos duas categorias de direitos que são tutelados. Os chamados individuais homogêneos, que são aqueles direitos essencialmente individuais, que são na sua natureza individuais e só por questões e razões de conveniência política se criou um sistema e um mecanismo para que eles fossem tutelados de forma coletiva. Então, a tutela coletiva aí, ela é excepcional e só se justifica naquelas situações que estão expressamente contempladas na legislação. E temos aí os chamados difusos coletivos, em que nós temos os direitos de nova geração, esses sim, essencialmente coletivos. E aí as ações que são a eles ligados, a ação civil pública, a ação coletiva, mandado de segurança coletivo para os direitos coletivos, né, não para os difusos, dentro dessa dinâmica. Bom, então o processo coletivo ele tem que ser visto de uma forma bipartida, em que nós convivemos no processo coletivo com os direitos essencialmente coletivos, difuso e coletivo, e os direitos acidentalmente coletivos, individuais homogêneos. Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque nós vamos tratar de uma questão que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal relativa ao cabimento de ação civil pública em matéria tributária na guerra fiscal. E aí é preciso que nós tenhamos essa conceituação para quê? Para que nós tenhamos uma visão crítica da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, ela se distanciou muito da própria estrutura e da própria essência dos direitos coletivos. Ele não fez essa categoria de forma adequada. Então nós temos na nossa legislação, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe a definição do que fossem os direitos difusos, os coletivos e individuais homogêneos. Quando a gente vai tomando a definição, nós vamos ver que os direitos difusos e os direitos coletivos são, na sua definição, transindividuais de natureza indivisível. Ambos têm esse traço característico. E já o direito individual, como eu mencionei, são, na sua essência, individuais. Então, o que marca a característica dos direitos de nova geração são a sua transindividualidade ou meta-individualidade e a sua indivisibilidade. O que isso significa? Significa dizer que o direito é incingível. O titular, ele é incingível. Ele não tem um titular definido no difuso nem determinável. Ele é indeterminado. E o direito, ele é visto de uma forma única, transindividual, indivisível. Já o direito individual homogêneo, exatamente porque é um conjunto, são as hipóteses de litisconsórcio facultativo que nós temos lá, de união por fato comum do artigo 46 do Código de Processo Civil, não tem diferença nenhuma. Para esses, o que nós vamos ter? Eles são individuais na sua essência. E eles estão agrupados, repetindo, por razões de conveniência política. Então, quando eu trabalho o processo coletivo, eu estou falando de construir um microsistema de tutela coletiva. E esse microsistema hoje no Brasil, ele tem ação popular, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, mandado de segurança coletivo, nós temos as ações do mercado de capitais, tipo de ação coletiva. Então nós temos todo um microsistema de tutela coletiva. Esse microsistema, para ele ser adequadamente trabalhado, adequadamente aplicado, ele precisa de ter aí uma definição adequada igualmente dos direitos que ele visa tutelar. Eu tenho que ter atenção para essas especificidades dos direitos que são tutelados pelo método. Sem essa compreensão e sem que se tenha por premissa partir do direito tutelado para se estabelecer a técnica processual adequada,
corremos o risco de igualar situações inigualáveis, frustrando-se o escopo da ordem jurídica. Então, todo ponto de partida vem da natureza do direito tutelado. Eu tenho que identificar na situação concreta se aquele direito ele é transindividual, meta-individual, indivisível. Se ele for, ele está dentro da categoria dos direitos essencialmente coletivos, em que nós temos todo um regime jurídico específico para ele, que não se confunde e não pode ser exatamente o mesmo do sistema para a tutela dos direitos individuais homogêneos. Por quê? Na sua categorização, eles são diferentes. Na sua essência, eles são diferentes. E eu tenho que respeitar essa essência. Bom, quando eu trabalho a ação civil pública em matéria tributária, eu tenho um parágrafo único que é bastante polêmico em torno aí do cabimento da ação civil pública. Está dito aí no artigo 1º que não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o fundo de garantia ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. O que se está dizendo aqui? Está se dizendo aqui que não é possível se veicular pela via da ação civil pública pretensão, ou seja, né, se exercer uma prerrogativa de impor um direito a alguém, né, que tenham por base tributos. Quando os beneficiários possam ser individualmente determinados. Então aqui não se presta ação civil para a discussão dos chamados direitos individuais homogêneos ou para veicular discussões de índole tributária quando eu consigo identificar os beneficiários diretos da pretensão. Ou seja, eu consigo determinar, dividir. O direito coletivo e difuso na sua essência, ele é indivisível. A partir do momento que eu consigo dividir e atribuir a pretensão, o resultado da pretensão a alguém determinado, não é possível o uso da ação civil pública. E aqui é preciso mais uma vez chamar uma atenção, porque há toda uma discussão equivocada em torno desse dispositivo, porque aqui nós estamos tratando de interesse de agir. Não estamos trabalhando com legitimação. E por que isso é importante? Porque quando a questão chegou lá no Supremo Tribunal Federal, ela foi discutida sob a ótica da legitimação. E isso está adequado, inadequado. E foi essa inadequação da ótica da discussão que levou e fez com que o Supremo, por maioria, num julgamento aí assaz, em que houve muita discussão, chegasse à conclusão de o Ministério Público poder se valer da ação civil pública para a discussão da chamada guerra fiscal lá do Distrito Federal. Bom, o que nós tínhamos aí com relação aos acordos que são celebrados de regime especial de tributação, em específico do ICMS? O STJ, na melhor doutrina, apegando a melhor conceituação, no início entendia corretamente que o Ministério Público, aqui tem um erro técnico, mas não ostenta legitimidade para propor ação civil pública com objetivos tributários, escopo visado na demanda com pedido pressuposto de nulificação do termo de adesão a regime especial. Então, são as discussões em torno da guerra fiscal e geraram inúmeras ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público. No âmbito do Distrito Federal, nós tivemos mais de 700 ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público para a desconstituição de cada um dos acordos que foram celebrados com cada um dos contribuintes, formulando o pedido de que aqueles contribuintes fossem condenados a restituir aos cofres públicos todos os benefícios que eles receberam a partir dos acordos que foram assinados, das adesões que foram assinadas. O STJ, então, não considerava cabível a ação civil pública nessa hipótese. O que aconteceu? Veio o julgamento do RE 576-155 do DF. Então eu fiz esse recorte aqui na temática exatamente para nós refletirmos dentro desse espírito, né, que os meus colegas de mesa antecedente já
o fizeram, conclamando a cada um de nós, não apenas a pensar, mas a agir. Para quê? Porque o resultado dessa interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, ele pode trazer sérias e drásticas consequências práticas no dia a dia, inclusive de insegurança e instabilidade para as relações dos contribuintes e dos próprios gestores públicos e administradores públicos. O que o Supremo fez? Discutindo o regime especial de apuração do ICMS no Distrito Federal, e existem várias outras discussões aí no Brasil. Já existia uma ADIM no Supremo Tribunal Federal do governo de São Paulo, em face da sistemática imposta e implementada pelo Distrito Federal. Essa ação civil pública, ajuizada pelo MP do DF, visava o quê? Anular o ato administrativo que concedeu regime de pagamento especial a determinado contribuinte. Então, para cada contribuinte, como isso foi feito, para cada um dos contribuintes, foram 700 ações civis públicas. E chama a atenção dos senhores para o item 2. Além de anular, ele pretendeu obter a condenação desta ao pagamento do imposto não recolhido, acrescido de juros e correção monetária, desde a citação. Então, queria a condenação da empresa, do contribuinte, ao pagamento do imposto não recolhido por força do acordo. Aí já vem uma primeira reflexão necessária. Eu estaria diante de direitos de que categoria? Eu poderia falar que esse direito e essa ação civil coletiva, nós estaremos buscando a tutela e a defesa dos chamados direitos coletivos na sua essência? Eu não posso falar. Por quê? Porque aqui eu tenho um titular e um destinatário direto do benefício final, do resultado final dessa ação coletiva. Quem é? É o ente público, é a fazenda pública. É para os cofres da fazenda pública que eu vou levar o resultado final da condenação. Então a gente tem que repensar. Por quê? Porque quando eu tenho essa visão de que o direito essencialmente coletivo, ele é inscindível e indivisível, é por isso que a Lei de Ação Civil Pública vem e diz lá no artigo 13 que o produto da condenação vai para um fundo. Vai para um fundo por quê? Porque eu não tenho um destinatário determinado, determinável, e eu não tenho como dividir o produto. Então ele vai para um fundo que é gerido e que vai aí ser aplicado na defesa dos direitos respectivos. Aqui, o resultado vai para quem? Vai para o cofre do Distrito Federal. Era esse o objetivo de todas as ações civis coletivas. E aí, a gente vem para os argumentos que prevaleceram nesse julgamento, e aí nós vamos ver como é que há, aí, muitas vezes, a palavra, ela pode servir para múltiplas finalidades, e muitas vezes a gente tem construções de raciocínios que são sofismáticos, verdadeiros sofismas. Está aí no voto do relator que, com a devida vênia, entendo, no entanto, que tal conclusão não pode prosperar, ou seja, a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que não cabia ação civil coletiva na espécie, sobretudo quando confrontada com o texto constitucional. Com efeito, observo que a ação civil pública ajuizada contra o TARI em questão não se cinge à proteção de interesse individual, mas abarca interesses meta-individuais, visto que tal acordo, ao beneficiar uma empresa privada, assegurando-lhe o regime especial de apuração do ICMS, pode, em tese, mostrar-se lesivo ao patrimônio público, o que por si só legitima a atuação do parquê. Aqui eu já estou verificando uma confusão entre o que é o interesse da fazenda com o que é o interesse da sociedade. Porque, do contrário, tudo que dissesse respeito à arrecadação seria sempre meta individual, seria o interesse da sociedade como um todo. Então, nós teríamos aí que, nessa situação, tudo quanto dissesse respeito ao erário público, aos cofres públicos, nós estaremos tratando necessariamente de direitos difusos. E isso nós sabemos que dentro da técnica, no mundo inteiro, não é assim. É só aqui no Brasil que é assim. Eu vim com um discurso ideológico para dizer, estou procurando tutelar a sociedade. Por quê?
arrecadação. Tudo que diz respeito à arrecadação é ligado ao interesse da sociedade. Mas não é o interesse da fazenda. Aqui a gente vê mais uma vez o que o Bichara bem destacou, né? Nós temos que toda leitura hoje que vem sendo feita no judiciário, que vem sendo feita no dia a dia da praxe forense e da interpretação das normas, é no sentido de pró-fazenda. Então eu distorço todo o sistema, distorço a essência de um direito para, num discurso, numa verdadeira verborragia, eu chegar à conclusão que o quê? Que aquilo é interesse social meta-individual. A justificativa do voto é que eu estava tutelando interesse coletivo, difuso, da sociedade. Só que não estou. Então continua Sua Excelência o relator. Não vejo assim, concessa vênia, como aplicar-se a espécie o parágrafo único do artigo 1º, que veda a propositura de ações civis públicas pelo MP para veicular pretensões relativas à matéria tributária individualizáveis. Aqui é individualizável. A pretensão do Ministério Público em todas as ações coletivas ajuizadas era individualizável. O produto que o Ministério Público reclamava era para os cofres públicos do Distrito Federal. Não era para um fundo, não era meta individual, não era transindividual e não era indivisível. Isso porque a ação civil pública não foi ajuizada para proteger direito de determinado contribuinte. Não foi do contribuinte, mas foi do ente arrecadante. Aí que há a distorção da interpretação do artigo 1º, parágrafo único da lei da ação civil pública. Por quê? A interpretação é contra contribuinte. Ele está dizendo, olha, aquela vedação ali é quando a ação coletiva, a ação civil pública, ela visa proteger o contribuinte. Se é para proteger o contribuinte, não cabe. Agora, se é para o ente, proteção do ente arrecadante, cabe. Porque aqui eu já tenho o interesse da sociedade em geral, confundindo, mais uma vez, o interesse da fazenda com o interesse social, e que nós sabemos que isso não é correto. Eu não posso ter esse tipo de visão. Porque aqui, na verdade, o que o Ministério Público está fazendo? O Ministério Público está agindo e substituindo a quem? Aos advogados do Estado, aos advogados do município, aos procuradores. Ele está fazendo, às vezes, de um advogado. E está substituindo o cidadão. Porque aqui você teria a ação popular. Eu estou tendo aqui ações civis públicas disfarçadas de ação popular. Não é a ação civil pública correta, na sua essência. E diz lá, né? No que respeita à integridade do erário e à rigidez do processo de arrecadação tributária que apresenta, a meu ver, natureza manifestamente meta-individual. O que o Supremo está dizendo aqui? Tudo que diz respeito à arrecadação, ingresso para os cofres públicos, é meta-individual. É isso que o Supremo disse no julgamento desse recurso, absolutamente distorcido, absolutamente equivocado e sob um pano de fundo de tutela da chamada guerra fiscal. Eu recebi aqui a Carta de Belo Horizonte, né, uma das propostas e uma das solicitações é exatamente a de que é inadiável a eliminação da guerra fiscal que assola a Federação Brasileira, que arranha a isonomia, reduz a arrecadação e gera enorme insegurança jurídica. Correto? Nós temos que combater sim essa guerra fiscal lesiva, danosa, mas nós temos que fazê-lo pelos instrumentos que são corretos, adequados. E aqui não é a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público que vai ser esse instrumental para combate da guerra fiscal. Porque, do contrário, nós vamos ter a abertura de uma legitimação para o Ministério Público para além. Ele já é um superpoder, ele vai fazer um superpoder ao cubo, né? Por quê? Porque ele vai poder ajuizar e questionar toda e qualquer isenção fiscal que for dada por um ente tributante, sob o pretexto de quê? Arrecadação. Você está abrindo mão de receita. Se você está abrindo mão de receita, você está deixando ingressos no cofre público. Isso é interesse meta individual. Então, o Ministério Público, eu posso tudo. E nós sabemos, gente, nós vivemos no Brasil. O Brasil, se a gente estivesse dentro de um ambiente assaz, né, em que nós fôssemos verdadeiramente
consciente dos nossos direitos, das nossas limitações, tivéssemos razoabilidade nas nossas ações, até você poderia trabalhar dentro de uma discussão de ampliação de poderes e de legitimação do Ministério Público. Mas, verdadeiramente, a gente tem que pensar ali, naqueles municípios bem pequenos, em que a gente sabe que há muita perseguição política, há ações tomadas e engendradas com objetivos eminentemente políticos, há muito abuso em termos de ação civil pública, em termos de legitimação, em termos de ação e de agir pelo Ministério Público. Então nós temos que ter um cuidado e exercer um controle em torno dessa ampliação dessa legitimação, porque do contrário nós vamos viver uma certa, nós vamos viver não a ditadura do judiciário, mas a ditadura do Ministério Público, e isso, nenhum poder pode se tornar numa república, num Estado de Direito, nenhum poder pode se tornar um superpoder. Nós temos que ter equilíbrio de forças na democracia, nós temos que ter equilíbrio de forças na república. E aqui nós estamos trabalhando para transferir ao Ministério Público, transformá-lo num superpoder, que ele não é. Bom, temos aí, né, dentro dessa estrutura, o que eu tiro de síntese do voto e da fundamentação do julgamento desse recurso especial? Exatamente aquilo que o Bichara disse, né? É uma visão pró-fisco, pró-ente tributante. Então, nós temos aí que a ação civil pública vai ser inadequada em que situações? Para a defesa do contribuinte individual nas suas relações patrimoniais e para a defesa dos direitos fundamentais do contribuinte, de validade ou invalidade da criação ou imposição de determinada exação tributária. Eu não reconheço os direitos fundamentais do contribuinte. E é muito interessante, nesse acórdão, a gente vê o voto do ministro Joaquim Barbosa, que ele vem e fala sobre o poder do Ministério Público, a visão constitucional, que ele tem que tutelar a dignidade, ele tem que tutelar os valores humanos, e ele na mesma esteira vem e diz, olha, peraí, quem tem dignidade? É só o ente tributante? E o contribuinte? Cadê a dignidade do contribuinte? Porque para tutelar o contribuinte, nada pode, tudo é cerceado, tudo é reduzido, e isso é muito sério, porque a gente passa a ter um viés ideológico preocupante dentro do nosso sistema. E isso impacta macroeconomicamente. Todas as soluções que a gente tem no universo aparentemente micro, de discussões microjurídicas, têm impactos meta-jurídicos, meta-sociais, macroeconômicos. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar assim, eu começo a ter medo do país em que eu estou vivendo. Eu começo a ter medo e insegurança em torno daquilo que são as relações jurídicas, em torno daquilo que são os instrumentos adequados para a tutela de direitos fundamentais, porque aqui nós estamos tendo desvios diários. E a mais alta corte, que é aquela a quem a Constituição reservou a missão de quê? De tutelar os nossos direitos e garantias fundamentais, é a primeira a desvirtuá-la em prol de um viés ideológico. Esse julgado tem, dos votos vencidos, algumas reflexões. Em tema de ICMS, por exemplo, é sempre difícil saber qual o interesse a ser defendido em processo coletivo pelo Ministério Público. O do contribuinte do Estado A ou do contribuinte do Estado B? Em princípio, lesado pelo benefício fiscal instituído unilateralmente pelo Estado. Pergunta-se, de qual lado estará o Ministério Público na denominada guerra fiscal? Aqui é a visão que eu tenho entes com seus direitos, com sua titularidade definida, sujeitos de direito definidos, e divisível. Nós não estamos dentro de um ambiente conceitual, na sua essência, meta-individual, indivisível. Eu estou longe disso aqui nessa discussão. Ainda, ademais, não
se defenda que o Ministério Público poderia atuar em defesa do fisco, pois a proibição ao exercício desse tipo de competência está expressa no artigo 129(9) da Constituição. Aqui o voto vencido do ministro Menezes Direito estava destacando o quê? Exatamente esse viés. O pano de fundo que estava nessa ação coletiva é o Ministério Público se substituindo aos procuradores, aos advogados, a advocacia pública em geral. Daqui a pouco o Ministério Público é tudo. Nós vamos esvaziar as competências de todo mundo e vamos transferir. Fecha a porta e deixa só o Ministério Público. Porque é isso que está acontecendo. Ele está aqui atuando como advogado. Ele não está dentro das suas funções institucionais. E mais, né? Artigo 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público, representantes da comunidade, vai por aí afora. É o que nós já dissemos. Dentro do sistema da ação civil pública, a previsão é de que todo produto de condenação vai para onde? Vai para esse fundo. Por quê? A ação civil pública visa a defesa de direitos difusos e coletivos, stricto sensu, aqueles direitos, na sua essência, meta-individuais, indivisíveis, né? E aí eu não posso confundir com o sistema agregado do Código de Defesa do Consumidor, que foi criado para os individuais homogêneos. Então, tecnicamente, na nossa discussão, não tem como nós termos uma ação civil pública em matéria tributária, cujo produto da condenação seja revertido para o fisco, porque aqui eu estou defendendo o direito de um sujeito determinado e divisível. Eu tenho um destinatário, um titular para esse direito. A ministra Nancy, no julgamento do RESP 88385 de São Paulo, bem descreveu as especificidades, né, que apresenta essa nova categoria de direitos. Eles não se individualizam jamais. Então, se há possibilidade de individualização, não estou dentro dessa nova categoria. Então, aqui, o STF, né, dentro dessa estrutura, né, ao invés de buscar harmonizar o sistema, em vez de buscar preservar os direitos na sua essência, caminhou no sentido de travestir, dar uma falsa fundamentação, uma falsa argumentação, porque é tudo falso. Não é dentro da técnica, da essência conceitual, porque o que a gente não vê mais em voto no Supremo Tribunal Federal é exatamente discussão e preocupação acadêmico-teórica com a essência, a verdadeira essência dos institutos. Então, a partir do momento que eu não tenho essa preocupação, eu desvio da sua essência e me presto a discursos e soluções que não são as mais adequadas no nosso sistema. Então, para finalizar, apenas para a reflexão de cada um de vocês, que é a minha reflexão diária. Hoje, esse precedente, eu gosto de estudar o processo coletivo. O processo coletivo, na verdade, ele é uma característica muito, e tem uma característica muito peculiar no direito brasileiro, porque os demais sistemas, se você quiser estudar processo coletivo na Europa, você vai ter dificuldade muito grande. E na hora que você chega para os professores europeus e começa a falar de processo coletivo, eles não entendem nada, ficam discutindo, não sei por que vocês estão pensando em discutir um Código de Processo Civil para a Iberoamérica, né? Isso só pode ser um modelo de um sistema em que há desrespeito total a direitos e garantias fundamentais. E aí, quando um professor me falou isso, eu falei assim, nossa, é mesmo. Eu estou aqui no Brasil, em que o maior ente que desrespeita direitos e garantias fundamentais é o próprio Estado. Então, nesse ambiente em que o nosso Estado é o maior, aquele que mais desrespeita os direitos fundamentais, ele desrespeita os direitos fundamentais de cada um de nós na hora que ele nos deve, a partir do momento que se cria um sistema de pagamento precatório com uma excrescência mundial, né? Então ele já desrespeita. Ele desrespeita nós
nos desrespeita enquanto cidadãos a partir do momento que ele tem um judiciário congestionado. E quem é que trava e congestiona o judiciário? Quem é o maior usuário do judiciário? O próprio Estado. Então o próprio Estado alimenta esse círculo vicioso em que ele desrespeita, aí a gente tem que ir para o judiciário não dá conta da estrutura, ele não tem interesse em resolver o problema, porque quanto mais emperrada a máquina, melhor, mais tempo nós vamos demorar, mais vantagens nós vamos ter, e aí nós ficamos nesse ciclo vicioso. Enquanto nós não alterarmos essa mentalidade dentro da nossa cultura de termos um Estado que respeite os direitos dos cidadãos, que respeite nossos direitos fundamentais, inclusive as garantias processuais, nós vamos ficar aqui dando murro em ponta de faca. Nós vamos ficar igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo e não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso, acho perfeitamente, fico feliz e fico satisfeita de sair aqui do Congresso com uma carta de Belo Horizonte sobre o sistema tributário, exatamente porque aqui existem pleitos, ações que devem ser tomadas por cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque se nós não fizermos a nossa parte, não adianta nós ficarmos pensando em modificações de lei, etc. e tal, porque não basta mudar a lei, nós temos que mudar a cultura, nós temos que mudar a nossa consciência, nós temos que mudar o nosso modo de ver e enxergar o Brasil e, portanto, o direito. E para que o uso indiscriminado, generalizado das ações civis públicas, como outrora do habeas corpus, dos interditos possessórios e do próprio mandado de segurança, possa constituir séria ameaça à ordem jurídica e ensejar um clima de litigiosidade, insegurança e contestação generalizada que é nocivo ao desenvolvimento do país. O risco apresentado é proporcional à densidade e efetividade do remédio, como está ocorrendo em relação às armas atômicas e antibióticos já antes referidos. O uso desenfreado dos novos remédios pode ameaçar a manutenção da ordem jurídica e impedir o bom funcionamento da administração, da justiça e da economia. Então é para que isso não aconteça que nós esperamos que o Bichara, nomeado para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal, verdadeiramente haja, não só fale, mas haja efetivamente no sentido de evitar que isso, esse mal, essa erva daninha, ela se dissemine. E ela já está se disseminando, que nós temos uma série de notícias aí de ações civis coletivas propostas pelo Ministério Público, questionando aí isenções fiscais. Então eu agradeço a atenção de todos e agradeço mais uma vez a oportunidade do aprendizado na tarde de hoje. Muito obrigada.